Olá, esse é o terceiro vídeo do projeto Lendo Poe e hoje a gente vai falar de mais 4 contos. Como vocês já sabem, eu estou lendo 4 contos por mês e falando para vocês minhas impressões, sem revelar muito sobre a história, só a essência do conto. Então, eu separei alguns contos inéditos desse livro para falar para vocês. Então, nesse mês, os contos já acabaram e eu vou mudar de livro. Se você não sabe, está meio perdido sobre o que eu estou falando, eu fiz um vídeo mostrando quais os diferentes contos contém cada edição dos livros de Edgar Allan Poe. Vou deixar na descrição desse vídeo. Então vamos em ordem cronológica. Nós vamos falar primeiro sobre O Rei Peste, de 1835. Então, O Rei Peste ele foi publicado em 1835 e ele vai contar a história de 2 marinheiros que param para beber sem dinheiro nenhum num bar em Londres. Na verdade, naquele tempo a gente dizia taverna, né, ao invés de bar. Então, assim, eles estão sem dinheiro nenhum e eles decidem beber. Só que o que acontece? Quando eles vão pagar, né, um dinheiro que eles não têm, eles fogem. E tá tendo uma doença, uma epidemia na cidade, que é a peste. Eu não sei dizer pra vocês se é a peste bubônica ou... não sei, só sei que é uma peste, né? Como o próprio conto diz, o Rei Peste, tá tendo uma peste nessa cidade. E aí, assim, é uma morte eminente para aqueles que se aproximam das regiões endêmicas. E aí, para fugir do dono do bar, eles acabam entrando numa região onde não tem pessoas mais, né? Que é, assim, uma região proibida, que se eles ultrapassassem, eles podem morrer. Então, eles acabam ultrapassando essa barreira do proibido, onde eles não podem entrar, porque compromete até a vida deles. Porém, é uma forma deles se salvarem de não serem presos. E o que acontece? Nesse lugar, eles não estão sozinhos. Tem criaturas tenebrosas, né? Como o próprio conto diz, o Rei Peste vai estar nesse lugar, né? Só que ele vai estar ao lado da sua corte pestilenta. Então, essa corte vai ter aqui no livro em forma de altas descrições sobre 6 personagens que vão compor essa corte. Eles vão representar o quê? Os nobres daquela época, né? Então, é uma alegoria do que aquela época queria mostrar. E os nobres, eles determinavam o que era certo e o que era errado na sociedade. Pelo menos eu entendi assim. E que a doença era justamente isso, né? Eles estavam acima do poder e definiam quem morria e quem não morria. Então, o extermínio imperava nas altas classes sociais. E aqui vocês veem a ilustração do Rei Peste com os 2 marinheiros mais os outros 6, né? Os 6 personagens dessa corte. Assim, foi um dos meus contos preferidos. Ele traz muitas descrições e história. Enfim, eu gostei muito de ter lido esse conto e recomendo pra você. É um conto bem completo. Mas é aquela coisa, né? Acaba daquele jeito como se fosse uma epopeia, uma aventura. E ele só quer mostrar uma moral no final das contas. O segundo conto é deste mesmo ano, é o Leonizando, de 1835. E infelizmente eu não gostei tanto. Ele vai falar desse personagem, né, que é obcecado pelo estudo do nariz. Obviamente, o Edgar Allan Poe ele quis modificar o sentido do estudo do nariz. Ele quis dizer outra coisa com isso. Então, ele novamente vai usar a corte, né, a sociedade, para refletir o nível de status proporcional ao nariz. Leonizando, pelo que eu entendi, foi com relação a o tamanho do nariz. O nome do personagem não é Leon, não é... Eu não entendi muito bem, porque o título do conto se chama Leonizando. Tanto é que esse foi o que eu menos gostei, porque foi o que eu menos pude compreender o que ele quis dizer. Então, no final, ele acaba pregando uma peça, né? Porque o personagem se vangloria tanto do nariz que tem, porque chama a atenção de duquesa, de rei, da corte toda, por causa desse nariz que ele tem. Mas o que aconteceria se numa terra de narigudos você não tivesse nariz nenhum? Numa terra de narigudos, quem não tem nenhum nariz é rei. Mais ou menos isso que o conto quer dizer. Essa aqui é a ilustração do Leonizando. Esse é aquele tipo de conto que você fica meio assim, porque você não gosta, mas você pensa, é Edgar Allan Poe, né, gente? Vamos entender, porque ele é legal. Mas, assim, não gostei nada desse conto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Silêncio, uma fábula de 1837. Silêncio é aquele conto mais descritivo, mais sonhador, né, mais pitoresco.
Poderia ser um quadro, uma paisagem, muito bonita a descrição. O demônio, ele que vai narrar esse conto, então ele vai contar uma história para uma determinada pessoa, e nesse caso somos nós, como leitor. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele está nesse lugar, né, nessa zona de pântano, nessa zona que só tem paisagem e, enfim, não tem nada, e que vai chegar um personagem X que é bem emblemático, né? Bem diferente. E no final a gente descobre que na verdade esse conto ele vai falar sobre Deus, né? O criador do universo, porque esse personagem que sempre sentava numa rocha tinha um poder meio sobrenatural, e ele até diz, né, que ele se parece com Deus, versus o poder destruidor do demônio. Esse demônio que Deus não vê, mas que está sempre ali pairando suas atividades. Então ele também usa muito o jogo de palavras nesse conto. A todo momento ele está repetindo os mesmos trechos, acho que para chamar a atenção do leitor mesmo. Então, aqui está, né, a ilustração do Silêncio, uma fábula. Se você ainda não me segue no Instagram, né, eu vou deixar na descrição no Instagram. Sempre antes da publicação desses vídeos, eu posto as ilustrações de cada conto que eu vou falar. Dá uma oportunidade para você ver mais de perto a fotografia. E eu permaneci encolhido em meu esconderijo e observei as ações do homem. E o homem tremia na solidão, mas a noite declinava e ele se sentava sobre a rocha. Ele vai ficar repetindo esses trechos assim ao longo de todo o conto. É um conto curto, mas que chama a sua atenção ao momento que você está lendo. Então esse conto fica em terceiro lugar, né, no ranking de hoje, porque eu já preferi o Rei Peste e preferi esse que eu vou falar agora para vocês, O Colilóquio de Monos e Una, de 1841. Né, esse com certeza foi um dos meus contos preferidos, né, ao lado do Rei Peste, porque ele fala sobre filosofia, né? Se você ainda não sabe, eu também tenho um projeto no canal que se chama O Livro da Filosofia. Cada mês eu leio um trechinho desse livro. O casal, que já está morto, que é o Monos e a Una, eles começam a conversar no caixão, assim, debaixo da terra, sobre questões filosóficas. Como eles foram parar ali, né? O que aconteceu até que eles morressem. E o que acontece depois da vida. O que a moral do conto quer mostrar é a saída da alma do corpo físico em direção ao eterno. O que acontece quando você morre? Assim, o que vale a pena você fazer na Terra e o que você vai levar consigo? Né? Qual é a sensação de estar morto? Então, Edgar Allan Poe vai mostrar um certo desgosto pela democracia, pela civilização e pelo progresso. Porque em muitos momentos do conto é descrito que a ciência, a evolução, acabou atrapalhando a humanidade, mesmo aparentando ajudá-la, mas que atrasou no sentido de muitas coisas. Assim, as pessoas hoje em dia não têm mais certeza de nada, são tantas opções para você fazer, são tantos meios de você olhar que você fica perdido. Antes as coisas eram mais simples, era isso que ele quis dizer. Tem um trecho aqui que é muito interessante. Diz assim: o homem não podia, ao mesmo tempo, conhecer e sucumbir. É como dizer que o homem ele não poderia, ao mesmo tempo, conhecer e não resistir. Era como uma sina para ele. É bem filosófico, só lendo para entender. E a ilustração, né, de Monos e Una, eu acho que esse nome também é bem sugestivo, quer dizer que eles eram um só, até porque o nome significa a mesma coisa, uma sugestão de unidade. E essa aqui é a ilustração deles. Bom, então é isso. Esse vídeo vai ser mais curtinho, eu acho, porque foram contos mais simples. Meu preferido foi esse, O Colilóquio de Monos e Una e O Rei Peste. O que eu menos gostei foi o Leonizando. E em seguida teve também Silêncio, uma fábula. Próximo mês eu vou falar de um livro diferente. Eu vou começar a escolher os contos, né, inéditos desse livro para estar falando para vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Até a próxima!